E se o lugar onde você se sente perdido for justamente onde Deus quer te formar? Essa pergunta incomoda. Mexe lá no fundo, onde as incertezas se escondem e a fé é testada de verdade. Porque, convenhamos, ninguém gosta de ser arrancado do seu chão. Ninguém escolhe o exílio. Mas às vezes o próprio céu decide, e quando decide não há como fugir. Foi exatamente isso que aconteceu com São José. Imagine a cena. No meio da madrugada, o anjo aparece e diz: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito." Não houve tempo para perguntas, nem espaço para entender. Só havia uma certeza: ele precisava partir, deixar tudo para trás. A casa, o trabalho, os sonhos, a segurança, e seguir rumo ao desconhecido. Você já se sentiu assim? Como se a vida te empurrasse para longe, para terras estranhas onde tudo parece incerto. E o coração, vazio. São José, o guardião da Sagrada Família, o homem do silêncio, experimentou exatamente isso. Mas o que talvez muita gente não perceba é que o exílio no Egito não foi apenas uma fuga desesperada. Foi um campo de treinamento. Foi ali, escondido entre estranhos, sem o apoio da vizinhança, sem os amigos, sem as referências de Nazaré, que José foi lapidado. Deus o levou para longe, mas não o abandonou. Pelo contrário, o formou. É no exílio que a confiança se torna mais do que palavras. É no desconhecido que aprendemos a depender do invisível. Imagine José caminhando pelas trilhas poeirentas do Egito, com Maria ao lado e o menino Deus nos braços. A cada passo, o peso da responsabilidade, o medo do inesperado, a solidão de ser estrangeiro. Mas ali também, no silêncio, Deus falava. Nos pequenos gestos do dia, na providência discreta, na força que só entende quem já precisou recomeçar sem chão. Quantas vezes na vida, as coisas parecem sair do controle. Você perde o emprego, um problema na família, uma notícia inesperada. De repente, tudo o que parecia estável desmorona. É fácil pensar que foi abandono. Mas, e se for formação? E se o Egito, esse lugar de exílio, for o cenário perfeito para Deus forjar em você a coragem, a paciência, a maturidade? O que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque José não apenas sobreviveu no Egito. Ele cresceu, aprendeu a proteger sem os apoios óbvios, a sustentar sua família longe dos olhares conhecidos, a confiar, sem ver, que Deus estava guiando tudo. Foi lá, longe de casa, que ele se tornou ainda mais forte, ainda mais fiel, ainda mais pai. Você já parou para pensar nisso? Que talvez o seu exílio de hoje seja o preparo silencioso para algo muito maior? Fica comigo, porque no que vem a seguir, você vai entender como o Egito de José revela segredos profundos sobre o agir de Deus nos bastidores da nossa vida. E isso pode mudar a forma como você enxerga o seu próprio deserto. E talvez, enquanto ouve isso, você esteja justamente atravessando o seu Egito. Pode ser uma fase difícil, um tempo de incerteza, aquela sensação de estar perdido em terras que não reconhece. E no fundo, o medo silencioso de ter sido esquecido. Mas saiba, José também passou por isso. E não estava sozinho. É por isso que essa conversa aqui não é só um vídeo. É um espaço seguro. É uma comunidade protegida. Aqui, cada palavra, cada história, cada experiência partilhada se transforma em luz para alguém que do outro lado da tela também está tentando entender o sentido do seu próprio exílio. Por isso, se esse assunto faz sentido para você, se de alguma forma tocou o seu coração, ou te lembrou de algo que está vivendo, escreve aqui nos comentários. Não precisa ser nada elaborado. Às vezes, só dizer, "Estou no meu Egito", já é um grito de fé. E talvez, esse simples gesto, ajude alguém que também está precisando saber que não está sozinho. E olha, isso que estamos construindo aqui, cresce com pequenos gestos. Quando você deixa um comentário, quando clica no curtir, quando se inscreve, você está ajudando essa mensagem a alcançar outras pessoas que agora estão perdidas no meio do deserto, achando que foram esquecidas. Mas juntos, sob a proteção dos anjos, podemos lembrar uns aos outros que Deus nunca abandona, mesmo quando tudo parece confuso. Então, se ainda não fez isso, se inscreve no canal agora.
ativa o sino e deixa o like, porque assim, essa mensagem chega mais longe e mais corações podem ser alcançados pela esperança. Mas a história de José no Egito ainda reserva segredos que poucos percebem. E o que vem agora vai te ajudar a enxergar o exílio com outros olhos. Agora eu quero ir com você até aquele instante que, para muita gente, passa quase despercebido nas Escrituras, mas carrega um dos maiores ensinamentos sobre confiança e obediência. No silêncio da noite, enquanto José dormia, o céu desceu até ele mais uma vez. Não foi com trombetas, nem com sinais grandiosos. Veio em forma de um sonho, um sussurro divino no meio da madrugada. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Nenhuma explicação longa, nenhum mapa, nenhuma garantia. Apenas a ordem. Foge. E José foi. Aqui está a beleza escondida que muitos não enxergam. A verdadeira obediência não espera entender. Ela se move, mesmo sem compreender todos os detalhes. São José, o guardião do mistério, entendeu algo que muitos ainda resistem em aceitar. Quando Deus fala, o coração não discute, o coração responde. Os evangelhos, com a sobriedade própria da palavra, não registram uma só palavra de José. E isso não é ausência, é profundidade. Santo Tomás de Aquino já dizia que o silêncio de José fala mais alto do que muitos discursos, porque no silêncio, ele obedecia. No silêncio, ele acreditava. E foi nesse silêncio que ele deixou Nazaré, a carpintaria, os amigos, os vizinhos, tudo o que era conhecido, e partiu. Pensa um pouco. Quantas vezes a vida exige de você uma decisão rápida? Quantas vezes a vontade de entender cada detalhe paralisa a sua fé? José não teve esse luxo. A missão exigia pressa, mas também exigia fé sem explicação. O Egito, naquele tempo, não era apenas um país distante. Era símbolo de exílio, de opressão, de terra estrangeira. Para o povo judeu, o Egito carregava a memória das dores antigas. Foi lá que o povo de Deus chorou sob o peso da escravidão. Foi de lá que Moisés os tirou. Agora, curiosamente, Deus envia o Salvador para o mesmo Egito. Mas aqui está o detalhe sublime. Assim como outrora o Egito foi cenário de escravidão, agora se tornava cenário de proteção. Porque é assim que Deus age. Onde o inimigo tentou semear o medo, o próprio Deus planta segurança. Onde parecia haver apenas exílio, existe preparação. São José aceitou essa realidade sem resistência, porque a sua alma já estava treinada na escola do silêncio, da humildade e da fé prática. E veja, essa atitude não foi construída do dia para a noite. O homem escolhido para proteger o Redentor não recebeu essa missão por acaso. Ele foi, desde o início, forjado nas pequenas obediências do cotidiano, na carpintaria, no cuidado com Maria, na fidelidade às orações, nos gestos simples de cada dia. Por isso, quando o céu lhe pediu o maior dos sacrifícios, deixar tudo e partir para o desconhecido, ele já estava pronto. O coração de José não era inexperiente na batalha espiritual. Ele sabia que a maior força nasce no abandono confiante à vontade de Deus. São João Paulo II, no documento Redemptoris Custos, chama José de homem justo, expressão que carrega um peso espiritual imenso. Ser justo nas Escrituras é muito mais do que ser bom. É ser inteiro. É ser ajustado ao plano de Deus. José, o homem justo, não precisava entender todos os mistérios para obedecer. Ele simplesmente confiava. E é curioso como o Egito, que poderia ser visto apenas como refúgio, foi também cenário de revelações ocultas. Os evangelhos não nos dão detalhes do que aconteceu naquele período, mas os doutores da Igreja e os escritos espirituais de grandes santos, como São Bernardo de Claraval e Santa Teresa d'Ávila, nos ajudam a compreender a profundidade desses anos escondidos. Foi no Egito que José aprendeu o que significa proteger sem ser visto, sustentar sem reconhecimento, confiar sem ter todos os sinais. Ele não tinha uma comunidade ao redor, não tinha a sinagoga de Nazaré, não tinha os rostos familiares, mas tinha algo maior. O menino Deus nos braços e a certeza de que o Pai do céu guiava cada passo, mesmo em solo estrangeiro. E você?
Quantas vezes já foi levado pelas circunstâncias da vida para terras desconhecidas? Às vezes, não é preciso atravessar desertos geográficos. Basta uma mudança repentina, um diagnóstico inesperado, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento. De repente, tudo aquilo que era chão firme se desfaz, e a sensação é de exílio. Mas o exílio, aos olhos de Deus, nunca é castigo. É formação. É no aparente abandono que a alma aprende a escutar a voz divina com mais clareza. Assim como o menino Jesus crescia protegido nos braços de José, Deus também protege, no escondido, aquilo que Ele mesmo plantou no seu coração. E mesmo quando você não vê o caminho inteiro, o guardião do mistério segue conduzindo, em silêncio. O Papa Francisco, em sua carta apostólica Patris Corde, lembra que José é o homem dos caminhos difíceis, não dos atalhos, não dos confortos, mas das rotas que exigem coragem e confiança. E, ao mesmo tempo, é o homem dos sonhos, porque é nos sonhos que Deus lhe revelava o que precisava fazer. José sonhava, mas também agia. Não ficava paralisado esperando entender tudo, porque a verdade oculta da obediência é que ela, muitas vezes, antecede o entendimento. E só depois, no caminho, os mistérios se revelam. Essa é a força do exílio. Ele não cancela a missão. Ele prepara o coração. Ele lapida a alma. Ele transforma o medo em maturidade. José, longe de casa, longe da sua terra, longe de tudo o que era seguro, não deixou a missão de lado. Ele sustentou o Redentor. Ele protegeu Maria. Ele foi o pai que o céu escolheu. E foi justamente no Egito que a sua grandeza, tão discreta, tão silenciosa, começou a ser percebida pelo olhar atento dos que buscam as revelações escondidas de Deus. E agora, se de alguma forma tudo isso que você está ouvindo toca o seu coração, se você também já sentiu o peso do exílio, ou está neste momento tentando entender os caminhos difíceis que a vida te colocou, escreve aqui nos comentários: estou nessa caminhada também, porque ninguém atravessa o deserto sozinho. E cada palavra sua aqui fortalece essa comunidade que caminha sob a proteção do guardião do mistério. Agora eu quero ir ainda mais fundo no que esse exílio significou. O exílio tem um som peculiar. É o som do silêncio. Não aquele silêncio sereno e confortável de casa, mas o silêncio pesado de quem está longe de tudo que conhece. Imagine José, recém-chegado ao Egito. Um idioma que não entendia, rostos desconhecidos, costumes que nada lembravam sua terra. Ele era estrangeiro, um homem em terra estranha, sem apoio, sem explicações, sem certezas aparentes. Mas carregava algo que nenhum documento, nenhuma aprovação pública poderia lhe dar: a missão. E no coração, a certeza oculta que só os escolhidos compreendem. Deus o havia enviado para ali. E isso bastava. É curioso como Deus trabalha no oculto. E quanto mais se estuda as Sagradas Escrituras, mais isso fica evidente. Do êxodo do povo hebreu ao silêncio do túmulo antes da ressurreição, tudo em Deus se constrói no segredo. Foi assim com José. O guardião do mistério não teve visões constantes, não recebeu sinais visíveis a cada esquina. O anjo apareceu, deu o comando. E depois, o silêncio. Foi no Egito que José aprendeu o que significa confiar sem provas, avançar sem ver, proteger sem reconhecimento. Santo Tomás de Aquino ensina que a fé é o primeiro passo da obediência perfeita. E foi no Egito que essa obediência silenciosa de José se tornou visível. Ou melhor, invisível aos olhos do mundo, mas grandiosa aos olhos de Deus. Enquanto todos viam apenas mais um estrangeiro tentando se adaptar, o céu via o homem escolhido para guardar o próprio Salvador da humanidade. E há uma beleza profunda nisso. José não precisava ser compreendido pelos homens, porque era compreendido por Deus. Os santos e doutores sempre insistiram nesse ponto. São João Paulo II, ao falar de São José, recordava que o silêncio de José não era vazio, mas repleto de contemplação, de escuta interior, de prontidão para agir. No Egito, esse silêncio se tornou ainda mais eloquente. Imagine a cena. José caminhando pelas ruas cheias de símbolos pagãos, ouvindo uma língua estranha, convivendo com costumes distantes da fé de Israel. E ainda assim, protegido pela sua convicção interior.
sustentado pela certeza de que estava exatamente onde deveria estar. É aqui que muita gente se perde. Quando a vida nos empurra para longe do que é familiar, é fácil achar que Deus nos abandonou. Mas, e se o afastamento for precisamente o que nos prepara? O Egito de José foi esse laboratório invisível. Ali, ele aprendeu a ser o protetor sem depender da estrutura de Nazaré, a ser o provedor sem o conforto das redes de apoio, a ser pai sem o aplauso do mundo. Tudo no silêncio, tudo no escondido. O Papa Francisco, em sua carta Patris Corde, recorda que São José é o pai na sombra. E foi no exílio que ele viveu isso de maneira radical. No Egito ninguém sabia que ele era o guardião do mistério, o defensor do menino Deus. Mas o céu sabia. E isso basta para quem entende que a verdadeira grandeza não precisa ser anunciada. Ela se revela na obediência, no serviço, no sacrifício silencioso. O impacto dessa experiência moldou José de forma definitiva. E há um detalhe revelador aqui. Enquanto o povo hebreu, séculos antes, havia entrado no Egito para fugir da fome e depois se tornado escravo, José entrou como protetor da promessa e saiu de lá ainda mais fortalecido. Deus não desperdiça exílios. Ele transforma o que parece perda em formação, o que parece humilhação em preparação. E você talvez também esteja vivendo esse exílio interior. Pode ser o luto, o desemprego, uma fase de solidão, uma doença, ou simplesmente aquele período onde tudo ao redor parece estranho, desconfortável, vazio de sentido. Mas, assim como José, você não está sozinho. Anjos invisíveis acompanham o caminho. A providência age no silêncio. O que agora parece ausência é, na verdade, espaço para que a vontade de Deus se manifeste de forma discreta, mas poderosa. Os padres da igreja sempre ensinaram que o deserto não é punição, é escola. Assim foi com Moisés, com Elias, com João Batista. E assim foi com José. O Egito se tornou seu deserto espiritual. Ali, longe das vozes conhecidas, sem as garantias da rotina, ele foi treinado para o essencial: confiar em Deus, proteger sua família, ser fiel na simplicidade do dia a dia. E quando ninguém mais via, o céu o observava, o sustentava, o moldava. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse ponto, porque existe uma verdade oculta sobre esse tempo no Egito que poucos percebem. Algo que revela não apenas o impacto espiritual do exílio, mas o quanto esse silêncio forjado na distância preparou José para a maior de todas as batalhas: proteger o Salvador em um mundo hostil. Se esse trecho do vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários. Estou nessa caminhada também. Agora eu quero ir um pouco mais fundo nesse detalhe que muitas vezes passa despercebido quando se fala da história do exílio da Sagrada Família: o trabalho. Porque enquanto muitos olham para o Egito apenas como o lugar do esconderijo, do medo ou da fuga, existe um detalhe quase silencioso, mas de um impacto tremendo. José não apenas protegeu, ele sustentou. E sustentou com as próprias mãos. É impressionante pensar nisso. No meio do desconhecido, longe da pátria, sem estrutura, sem familiares por perto, José fez exatamente o que sempre fez: trabalhou. Mas aqui não se trata apenas de sobreviver ou garantir o alimento de cada dia. Trata-se de algo muito mais profundo: o trabalho como prolongamento da missão. São João Paulo II, quando escreveu a belíssima exortação Redemptoris Custos, o guardião do Redentor, deixou isso muito claro. Ele afirma que o trabalho de São José não é um detalhe secundário na história da salvação. Pelo contrário, é parte do plano divino, porque foi por meio do trabalho honesto e silencioso de José que o Filho de Deus e sua Mãe Santíssima foram sustentados no exílio. E é aqui que mora uma das grandes verdades ocultas dessa história. Quantas vezes no nosso cotidiano a gente olha para o trabalho e enxerga apenas cansaço, rotina, cobrança? Mas José nos ensina que mesmo o martelar do ofício de carpinteiro, mesmo o carregar da madeira, mesmo o reparar as ferramentas, tudo isso, quando vivido com fidelidade, se transforma em sustento da missão. Não é exagero dizer que o menino Deus pôde crescer com segurança sob o teto que José construiu com as próprias mãos. E tudo isso, acontecendo no silêncio, sem aplausos, sem reconhecimento.
Os evangelhos não detalham o dia a dia no Egito, mas a tradição da igreja e os escritos dos santos preenchem esses espaços com sabedoria. Santa Teresa de Ávila, que tanto confiava em São José, dizia que ele é o mestre da vida interior, porque no silêncio e na simplicidade, ele revelava o que é viver unido à vontade de Deus. E isso se manifestava sobretudo no trabalho. Um trabalho humilde, mas que sustentava o Salvador do mundo. Agora, pense no peso dessa verdade. Enquanto José serrava, pregava, construía, ele não estava apenas fabricando mesas ou portas. Estava, sem saber, edificando o espaço onde o próprio Verbo encarnado cresceria. E não é assim também na nossa vida. Às vezes, o que parece apenas rotina, o que parece um fardo sem sentido, é, na realidade, o campo onde Deus está nos formando, nos sustentando e usando o nosso esforço para algo muito maior do que conseguimos enxergar. E aqui entra outro aspecto que não pode ser ignorado. A fidelidade de José no trabalho não brotava de reconhecimento social, não vinha de status, não dependia de aplausos. Pelo contrário, ele estava no Egito, território estrangeiro, muitas vezes visto com desconfiança, talvez sendo tratado como um forasteiro qualquer. Ainda assim, ele permaneceu firme, trabalhou, protegeu, silenciou, e no silêncio, Deus agia. São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, já ensinava que o trabalho digno é uma das formas mais concretas de cooperar com a obra criadora de Deus. E ao olhar para José, é impossível não reconhecer essa cooperação. Ele não realizou milagres públicos, não fez discursos grandiosos, não escreveu tratados, mas, no ofício de cada dia, sustentava o lar mais sagrado que já existiu na história da humanidade. E talvez, você, ouvindo isso agora, esteja justamente vivendo esse dilema. Acorda cedo, trabalha, luta, e no fim do dia se pergunta: será que tudo isso faz sentido? Será que esse esforço vale algo para Deus? A história de José no Egito responde essa pergunta sem palavras, mas com a força dos fatos. Cada esforço, quando oferecido com fé, sustenta mais do que o corpo. Sustenta a missão. E isso transforma o ordinário em extraordinário. Existe ainda um detalhe pouco comentado, mas revelador. O Egito, na tradição bíblica, sempre foi símbolo de provação e de terra estrangeira, mas também de preparação. Assim foi com o povo de Israel, assim foi com o próprio Cristo, e assim foi com José. O exílio não anulou sua dignidade, nem sua paternidade espiritual. Pelo contrário, o fortaleceu. E o trabalho ali, vivido em silêncio e fidelidade, se tornou a maior prova dessa fortaleza. Por isso, quando os dias parecerem longos e as tarefas pesadas, quando o reconhecimento não vier e o cansaço for maior que a motivação, lembre-se de São José no Egito. Lembre-se de que até no exílio, o trabalho era sagrado. Era resposta à missão. Era confiança em ação. E se você chegou até aqui, e esse conteúdo está falando ao seu coração, escreve aqui nos comentários: estou nessa caminhada também. Porque, assim como José, todos nós estamos sendo formados mesmo quando o cenário ao nosso redor parece dizer o contrário. Agora eu quero ir mais fundo nesse ponto que transforma o exílio de São José em algo muito maior do que uma simples fuga. Porque o que muitos não percebem é que o tempo no Egito não foi um período passivo, como se José e Maria apenas estivessem escondidos, esperando o perigo passar. Não, foi o tempo em que José aprendeu a vigilância. E esse detalhe muda tudo. Imagine o peso de ser o guardião do mistério, responsável direto pela proteção do menino Deus e da Mãe Santíssima, em terras estranhas, cercado de perigos invisíveis, sem o apoio das estruturas conhecidas de Nazaré. Não havia amigos, não havia vizinhos confiáveis, não havia rede de proteção. Cada dia era um presente e, ao mesmo tempo, uma incógnita. José nunca sabia quando teria que partir de novo. Nunca soube quanto tempo o exílio duraria. Cada manhã era vivida com o coração atento, os ouvidos sensíveis, o olhar prudente. Era como se o céu dissesse a ele: fica pronto. A qualquer momento, o próximo passo pode ser exigido. Essa vigilância constante, esse estado de alerta silencioso, se tornou parte do seu caráter.
E é aqui que encontramos uma das verdades ocultas mais poderosas sobre o agir de Deus. Os períodos de exílio não são tempos perdidos. São tempos de formação interior, de amadurecimento, de preparação. Quem vive o exílio, se o vive na fé, sai dele mais atento, mais forte, mais pronto para as batalhas espirituais que virão. Os santos entenderam isso. Santa Teresa de Jesus dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. E o exílio de José no Egito foi uma dessas linhas tortas aos olhos humanos, mas perfeitamente traçada pela providência. São João Paulo II, ao refletir sobre a figura de São José, afirmou que ele é o homem do silêncio e da vigilância. Nada na vida dele aconteceu por acaso, e a experiência do Egito fez dele ainda mais apto para sua missão. É preciso lembrar que o Egito, na tradição bíblica, sempre representou o lugar de perigo, de paganismo, de escravidão. Foi lá que o povo de Israel sofreu sob o domínio de Faraó. Foi lá que o pecado se infiltrou através dos deuses falsos. Foi lá que o orgulho humano se levantou contra o Altíssimo. E, ironicamente, ou melhor, providencialmente, é para esse mesmo Egito que Deus envia o seu filho, através da humildade silenciosa de José, e não para derrotar os inimigos com espadas ou exércitos, mas com a presença escondida, discreta, vigilante. O menino Deus estava lá, no coração da terra hostil, mas oculto, guardado, protegido. E José sabia que a qualquer momento a ordem para partir poderia chegar. Imagine viver assim, sem raiz, sem garantia, sem estabilidade aparente. Essa é a escola do desapego, a escola da vigilância interior. Foi no Egito que José aprendeu na prática que não estamos aqui para construir castelos definitivos, mas para permanecer atentos à vontade de Deus, ainda que ela nos tire do lugar quando menos esperamos. Quantas vezes na vida nos apegamos ao conforto, às rotinas, às pequenas seguranças, e quando algo nos sacode, sentimos o chão desaparecer. José não se permitiu esse luxo. Ele viveu leve, desprendido, vigilante. Cada dia era o último naquele lugar. Cada amanhecer era um possível recomeço. E isso não o tornava ansioso, mas atento. Não o deixava inquieto, mas preparado. É curioso perceber como a Igreja, ao longo dos séculos, sempre apresentou São José como modelo para os tempos de incerteza. São Francisco de Sales dizia que José viveu em contínua dependência de Deus, sem jamais questionar os desígnios divinos, mesmo quando tudo parecia incerto. E Bento XVI reforçava que a grandeza de José estava em sua disponibilidade, em sua prontidão, em sua vigilância humilde. Existe um impacto espiritual profundo em entender isso. O Egito não foi o fim, não foi a derrota, foi o laboratório do silêncio, o campo de treinamento da vigilância. E todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos por esse lugar. Pode ser no desemprego, numa enfermidade, num luto, numa mudança inesperada. De repente, nos sentimos estrangeiros na nossa própria vida. Perdemos o chão, o controle, a estabilidade. Mas é nesse lugar que Deus forma os que deseja preparar para grandes missões. José não questionou, não murmurou, não desistiu. Ele vigiou, protegeu, esperou. E no tempo certo, a ordem chegou. Mas até lá, cada dia foi vivido como o último. Não porque ele tinha medo, mas porque entendia. O tempo é dom, e a missão exige prontidão. Agora eu quero ir mais fundo ainda no significado disso, porque existe um detalhe impressionante sobre o Egito que revela um aspecto quase esquecido da missão de São José. Um detalhe que transforma toda essa história em uma verdadeira revelação espiritual. Escreva nos comentários: quero aprender essa vigilância, porque esse é o primeiro passo para viver o exílio como José viveu. O Egito, para muitos, representa apenas um lugar distante, um cenário de fuga, um ponto geográfico no mapa. Mas para José, foi muito mais do que isso. O Egito foi uma escola, um campo de treinamento silencioso, onde Deus, sem alarde, ensinou o valor da espera, da confiança e da paciência. E é justamente aí que mora o mistério mais profundo dessa história. Deus não disse quanto tempo aquilo iria durar. Você já percebeu como o céu, muitas vezes, silencia justamente quando o coração mais implora por respostas?
Foi o que aconteceu com José. O anjo apareceu naquela noite e deu uma ordem clara: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Mas, diferente do que muitos imaginam, o anjo não explicou quanto tempo aquela fuga duraria. Não detalhou o plano. Não deu prazos. Não garantiu datas. Disse apenas: fica lá, até que eu te avise. E aqui está a beleza escondida, a verdade oculta, que poucos param para enxergar. O exílio não tem cronômetro. Quando Deus nos chama a sair do lugar seguro, nem sempre revela o tempo que vai durar o deserto. É nesse espaço entre o vai e o volta que nasce a paciência. E foi ali, naquele Egito árido, estranho e incerto, que José aprendeu a confiar sem ter um calendário nas mãos. Quantas vezes nas nossas próprias lutas, caímos na armadilha da ansiedade. Queremos saber quando a dor vai passar, quando o problema vai se resolver, quando a oração será atendida. Mas Deus, com a sabedoria de um Pai perfeito, sabe que é justamente na espera que o coração amadurece. E José entendeu isso. Sem rebeldia, sem desespero, ele permaneceu no Egito o tempo que fosse necessário, não com inquietação, mas com a serenidade de quem sabe que o guardião do mistério, o Deus das decisões ocultas, está conduzindo cada detalhe, mesmo quando o céu parece silencioso. Os santos padres e doutores da Igreja, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, sempre ensinaram que o tempo de Deus não é o nosso. O homem, com sua visão limitada, olha o agora e sofre. Deus, com sua eternidade, vê o todo e forma. São José experimentou isso no silêncio do exílio. E mesmo sem entender o prazo, ele não parou de confiar. Ele não sabia quando voltaria, mas sabia quem o havia enviado. E isso bastava. A paciência, aliás, não é um estado de inércia. Não significa cruzar os braços e esperar a vida passar. Pelo contrário, José no Egito não ficou estático. Ele trabalhou, ele protegeu, ele sustentou a Sagrada Família, mesmo longe de casa. É como diz o Papa Francisco, ao falar de São José: ele não é um sonhador passivo, mas um homem de ação. Um homem que, em silêncio, faz acontecer. E é essa lição que o Egito revela: agir com confiança, enquanto o tempo de Deus se cumpre. E veja que curioso. O próprio menino Deus, ainda criança, também passou pelo Egito. Ele, o Eterno, o Todo-Poderoso, escolheu começar a sua vida pública refugiado, escondido, longe dos holofotes, como se dissesse, já desde o berço, que os maiores milagres e as maiores formações acontecem no escondimento. O Egito para José e Maria foi exílio. Para Jesus, foi parte do plano. Quantas vezes o nosso coração se inquieta porque não vê o plano completo? Porque o céu não entrega o mapa detalhado. José caminhou sem mapa. Viveu no Egito sem saber quando terminaria. Mas em vez de se perder em lamentações, ele se fortaleceu. E sem perceber, se preparou para ser ainda mais forte, mais humilde, mais pai. E você? Já parou para pensar que o seu Egito também pode ser escola? Que essa espera sem prazo, esse tempo incerto, pode estar formando algo muito maior dentro de você? O Catecismo da Igreja, ao falar da providência divina, ensina que nada foge ao olhar de Deus. Nem mesmo o tempo do exílio. Nada acontece sem que o Pai permita. E foi assim com José. Cada dia longe de Nazaré, cada amanhecer no Egito, fazia parte da lapidação invisível que Deus realizava no coração dele. Enquanto o mundo não via, o céu trabalhava. E talvez com você, esteja acontecendo exatamente isso agora. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse mistério do exílio. Porque o que José viveu no Egito não foi apenas paciência, foi preparação para algo que ninguém imaginava. E antes de seguir, escreve aqui nos comentários: estou nessa caminhada também. Quero saber quem está vivendo esse tempo de silêncio, de espera, de confiança. Porque juntos, mesmo em meio às incertezas, seguimos sob a proteção do guardião do mistério. O lar não era mais Nazaré. As ruas estreitas, o cheiro da madeira na oficina, o canto das manhãs, tudo havia ficado para trás. O Egito era outro mundo, terra estranha, língua diferente, rostos desconhecidos, culturas pagãs. Mas foi exatamente ali, no meio do inesperado,
que São José nos ensinou um dos maiores segredos espirituais. O lugar onde você está não define o propósito que Deus escreveu para você. É o coração que sustenta a missão. E quando o coração se mantém firme, nem o exílio, nem o medo, nem a distância podem roubar o que o céu plantou dentro de você. Pensa comigo. O próprio Jesus cresceu no Egito. Não foi em Jerusalém. Não foi entre os muros sagrados do templo. Foi em terra pagã, entre as incertezas, protegido pelas mãos calosas e silenciosas de José. E isso tem um impacto profundo. Porque, aos olhos humanos, tudo parecia fora do lugar. O Salvador do mundo deveria estar cercado de honra, não escondido entre estrangeiros. Mas Deus, que escreve a história pelos caminhos do mistério, usou justamente o tempo no Egito para preparar o terreno da salvação. E José, ele viveu isso com um coração entregue. Enquanto muitos teriam se revoltado, ele fez do Egito um lugar de oração. Enquanto outros teriam reclamado da injustiça, ele fez daquele solo pagão um espaço de serviço. Enquanto tantos teriam perdido a paz, ele a preservou dentro de si, como um escudo invisível, sustentado pela fé e pelo silêncio. E veja, isso não foi fácil. São José não era alheio às dificuldades. A igreja sempre ensinou que ele viveu o exílio em pobreza, trabalhando duro, enfrentando olhares desconfiados, sendo estrangeiro. Santo Tomás de Aquino nos recorda que o exílio de José e da Sagrada Família foi imagem viva da peregrinação de todo cristão neste mundo. Vivemos como estrangeiros, aguardando a verdadeira pátria, que é o céu. E se é assim, o Egito não é só um lugar geográfico, é símbolo. É o cenário onde Deus testa o coração, forja a alma e prepara silenciosamente os escolhidos. Aliás, São João Paulo II, quando escreveu sobre São José na Redemptoris Custos, aquele belíssimo documento sobre o guardião do mistério, destacou exatamente isso. O exílio de José revela a obediência silenciosa de um coração que confia mesmo sem entender. Ele não pediu sinais, não exigiu explicações, não pediu para que Deus tornasse o caminho mais fácil, apenas seguiu. E ao seguir, educou o próprio coração para as grandes lutas espirituais que viriam. Isso mexe conosco porque muitas vezes queremos ter controle sobre tudo. Queremos que o lar seja estável, que o trabalho seja certo, que as decisões sejam seguras. Mas nem sempre a vida respeita essa lógica. Às vezes, o que mais parece desordem é exatamente o cenário que Deus usa para nos ensinar a confiar. E José confiou, não porque era ingênuo, mas porque entendia o impacto da sua missão. Ele sabia que proteger o menino Deus e a Virgem Maria era mais importante do que o conforto de Nazaré. Por isso mesmo no Egito ele não perdeu o centro. A oração continuava, o trabalho continuava, o silêncio, a vigilância, a paz. Tudo isso era cultivado no escondimento, protegido pelas asas dos anjos que Deus enviava em segredo. Já percebeu como os grandes momentos da fé acontecem escondidos? O êxodo aconteceu no deserto. Elias ouviu a voz de Deus na caverna. Maria recebeu o anúncio no silêncio de Nazaré. E José foi preparado no Egito, longe dos aplausos, longe dos olhos curiosos. É como se Deus dissesse: eu formo grandes corações no anonimato. E isso não é discurso vazio, é realidade espiritual. Santa Teresa d'Ávila dizia que São José sempre protege aqueles que a ele recorrem, porque entende o que significa viver sem entender os caminhos de Deus. Ele próprio viveu assim. E foi exatamente aí que a sua fé cresceu. A fé que cresce no desconforto. A confiança que amadurece na incerteza. A certeza que se sustenta quando tudo parece fora do lugar. É curioso, mas a verdadeira força espiritual nasce quando os cenários mudam, mas o coração permanece em Deus. José nos ensina que o Egito não muda quem entende sua missão, que a terra estrangeira não rouba o chamado, que a ausência do que é familiar não enfraquece quem sabe onde está o seu tesouro. Agora eu quero ir um pouco mais fundo nesse mistério, porque o que acontece a partir desse momento na vida de São José no Egito revela segredos espirituais que talvez você nunca tenha escutado. E antes de continuar, deixa aqui nos comentários: o lugar não define minha missão, porque essa é a verdade que o guardião do mistério viveu, e que hoje pode transformar também o seu caminho.
Agora eu quero ir ainda mais fundo nessa parte da vida de José que muitas vezes passa despercebida, porque no fundo, o exílio no Egito não foi apenas um deslocamento geográfico, foi um deslocamento interior. E aqui está uma das verdades ocultas mais poderosas dessa história. José precisou se adaptar, sem jamais perder sua identidade. Ele viveu como estrangeiro, mas jamais se tornou estrangeiro diante de Deus. Pensa comigo. Quantas vezes, ao ser arrancado da zona de conforto, o ser humano corre o risco de se moldar ao ambiente, de esquecer quem é, de relativizar a fé para se encaixar. O Egito, na tradição bíblica, sempre simbolizou o lugar da opressão, da idolatria, da cultura contrária aos mandamentos do Altíssimo. E foi exatamente ali, no centro desse ambiente pagão, que o guardião do mistério foi chamado a permanecer fiel. São Mateus, no capítulo 2 do seu Evangelho, narra de forma breve essa fuga. Mas o que está por trás daquele relato simples é uma verdadeira batalha espiritual silenciosa. José, ao entrar no Egito, não levava apenas sua família, levava a presença do próprio Deus encarnado, oculto nos braços de Maria. Imagine o impacto invisível disso. O território que antes era símbolo de escravidão, agora recebia aquele que um dia libertaria toda a humanidade. E José carregava esse mistério com humildade e discrição. É nesse ponto que entendemos o quanto São José é atual. Ele nos ensina a ser fiéis em meio às realidades mais adversas, a ser de Deus, em qualquer terra. A tradição da Igreja é clara ao reconhecer em José o modelo do homem íntegro, que não se curva diante das pressões do ambiente. São João Paulo II, na exortação apostólica Redemptoris Custos, descreveu José como o homem que não hesitou em aceitar o plano de Deus, mesmo quando tudo parecia obscuro aos olhos humanos. E o Egito para José era esse lugar obscuro, um povo estranho, uma língua desconhecida, costumes distantes da fé de Israel. E ainda assim, José permaneceu o mesmo, trabalhador, silencioso, fiel, protetor. Não há um só versículo que diga que ele se rebelou ou questionou o exílio. Ele confiou, ele agiu, ele protegeu, ele soube ser estrangeiro, sem se tornar um estranho para Deus. Essa é uma das grandes revelações espirituais desse trecho da vida de São José. Porque nos dias de hoje, não é diferente. Talvez você viva em um ambiente hostil à fé. Talvez, na sua casa, no seu trabalho, entre seus amigos, você se sinta deslocado, como se estivesse em terra estrangeira. É fácil perder a identidade nesses lugares. É fácil silenciar a fé para evitar conflitos. Mas José mostra que existe outro caminho. O caminho de permanecer íntegro, de não se corromper, de não se esquecer de quem se é. Os padres da Igreja também não ignoraram esse detalhe. Santo Agostinho dizia que José foi um peregrino na terra, mas um cidadão fiel do céu. E aqui está algo profundo. O cristão precisa aprender a se adaptar sem se perder, a viver no mundo sem se deixar moldar pelo mundo. José viveu entre pagãos, mas não deixou que isso apagasse sua missão. Ele trabalhou, sustentou sua família, talvez aprendeu novas palavras, conheceu novos rostos, mas dentro dele, nada mudou. Continuava o guardião da Sagrada Família, continuava o protetor do menino Deus, continuava o homem que ouvia a voz dos anjos e confiava na providência. Isso nos faz refletir. Quantas vezes as circunstâncias nos afastam do ambiente que consideramos seguro, e no meio do caos, acabamos nos esquecendo da nossa verdadeira missão. José mostra que o lugar onde estamos não define quem somos. A fidelidade não depende do solo em que pisamos, mas das raízes que cultivamos dentro da alma. E aqui vale lembrar algo que os santos sempre repetiram. Quem permanece firme na fé, mesmo em terra hostil, atrai sobre si uma proteção especial. São José, com sua fidelidade silenciosa no Egito, não só preservou a vida de Jesus e Maria, mas abriu caminho para que as promessas divinas se cumprissem. Porque Deus testa no exílio, mas também protege no exílio. A tradição apócrifa, embora não faça parte do cânon bíblico, nos traz relatos de como a presença de Jesus
Maria e José no Egito provocava admiração até entre os pagãos. Há histórias antigas que falam de ídolos caindo ao chão quando a Sagrada Família passava. Um símbolo claro de que mesmo no exílio, mesmo na terra estrangeira, o poder do céu nunca deixou de agir. E José, humilde e atento, continuava a proteger e a guiar sua família, sabendo que a verdadeira segurança não estava no ambiente, mas na confiança em Deus. Tudo isso nos leva a entender que os desertos, os exílios, as mudanças forçadas, não são o fim, são parte do processo. São o campo onde Deus forja os corações. São os bastidores do plano divino. E assim como José não perdeu sua missão em terras desconhecidas, nós também somos chamados a permanecer firmes, mesmo quando o cenário da vida parece tirar tudo do lugar. Por isso, se essa parte do vídeo tocou o seu coração, se você já sentiu que precisou se adaptar sem perder sua essência, escreve aqui nos comentários: estou nessa caminhada também. Porque essa é a realidade de muitos. E quando compartilhamos, percebemos que mesmo longe de casa, não caminhamos sozinhos. Agora eu quero ir para um detalhe ainda mais profundo dessa história. Algo que revela como o silêncio de José, mesmo no exílio, esconde segredos de fé que poucos enxergam. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse mistério, porque o exílio não é só um capítulo triste na vida de quem busca a vontade de Deus. É muitas vezes o campo oculto onde ele trabalha em silêncio, onde molda a alma como o oleiro faz com o barro. E quem já se permitiu enxergar com mais profundidade sabe, é exatamente nesses períodos de incerteza, quando tudo parece desmoronar, que as raízes da fé se fortalecem longe dos olhos do mundo. São José entendeu isso como poucos. Imagine, ele, que foi chamado guardião do mistério por tantos santos e teólogos, porque sobre ele paira o silêncio das Escrituras, mas também a grandeza da missão. Um homem justo, escolhido por Deus para proteger o maior tesouro da humanidade, e mesmo assim, conduzido ao exílio, para um território hostil, longe de tudo o que conhecia. Parece contraditório, mas é exatamente nesse contraste que Deus revela as verdades ocultas sobre o seu agir. O Evangelho segundo São Mateus conta que o anjo apareceu a José em sonho, dizendo para fugir com o menino e sua mãe para o Egito, pois Herodes buscava matar o Salvador. Veja, José não questionou. Ele não pediu provas, não exigiu sinais. Ele se levantou e partiu. Esse silêncio de José é o que Santo Tomás de Aquino chama de obediência perfeita, aquela que não se alimenta de explicações, mas se apoia inteiramente na confiança. E esse é o primeiro grande aprendizado do exílio. Quando tudo o que você conhece desaba, o que sustenta não são certezas humanas, mas o abandono confiante à providência divina. Você já viveu algo parecido? Um tempo em que tudo o que parecia seguro se desfez? Talvez uma demissão inesperada, um diagnóstico difícil, uma mudança forçada? Ou mesmo aquela sensação estranha de não pertencer mais aos lugares e ambientes que antes eram familiares. Pois saiba que, espiritualmente, esse é o seu Egito. E assim como José, você está sendo chamado a atravessá-lo com coragem, mesmo sem entender. Santo Afonso de Ligório dizia que Deus se revela nas contrariedades. É no momento em que a estrada é desconhecida, quando os apoios desaparecem, que a alma percebe de onde vem, de fato, a sua força. José, no Egito, não tinha amigos, não tinha status, não tinha amparo social, mas tinha a companhia dos anjos, o olhar atento da Mãe Santíssima e a missão gravada no coração. É assim que ele sobrevive. É assim que ele protege. O Papa Leão XIII, ao consagrar o mês de março a São José e escrever a célebre encíclica Quamquam Pluris, nos lembra que é nos momentos difíceis, quando a Igreja, e cada um de nós, se vê cercado de perigos, que mais precisamos recorrer à intercessão desse terror dos demônios, aquele que, no silêncio do Egito, continuava sendo escudo e amparo da Sagrada Família. Agora, para um instante e pensa. E você, no seu exílio atual, no meio da confusão, do medo, da insegurança, o que Deus está te ensinando? Porque Ele ensina. Só que, muitas vezes, a lição vem disfarçada de perda, de solidão, de incerteza.
E se o desconforto de hoje for o laboratório da sua maturidade espiritual? Se a distância das suas zonas de conforto for, na verdade, a distância necessária para ouvir com clareza o que Deus quer te dizer? São José não voltou para Nazaré por vontade própria. Ele só saiu do Egito quando Deus novamente o orientou. Isso nos ensina a não atropelar os processos. Há aprendizados que só acontecem no escondimento. E não é fácil. Mas é nesse silêncio imposto, nessa aparente ausência de respostas, que Deus vai formando o caráter, a paciência, a fortaleza interior. Você já percebeu como, nas Escrituras, Deus sempre prepara seus escolhidos no oculto? Moisés no deserto, Davi nas cavernas, o próprio Jesus em Nazaré, e José no exílio. Talvez o que mais doa nesses momentos seja a falta de explicações. O coração clama por sentido. Mas, assim como José, somos convidados a confiar antes de compreender. Santa Teresa de Ávila dizia que Deus não nos tira as tribulações, mas nos dá forças para suportá-las. E às vezes, só descobrimos essas forças quando tudo o que é externo desaparece. O Egito não foi só fuga, foi lapidação. Cada dia longe de casa foi uma aula de abandono, cada dificuldade uma oportunidade de crescer. José se tornou um pai ainda mais forte, um protetor ainda mais silencioso, um homem ainda mais obediente, porque deixou o exílio fazer seu trabalho interior. E você? Vai permitir que esse tempo difícil também te transforme? Comenta aqui embaixo. Estou nessa caminhada também. Assim, além de compartilhar sua experiência, você ajuda a manter viva essa rede de apoio, onde juntos, sob a proteção dos anjos e de São José, aprendemos que o exílio não é o fim. É o começo de algo muito maior. Agora eu quero ir além e trazer uma verdade que poucos percebem sobre o retorno de José do Egito. O Egito parecia castigo, mas foi fornalha de fé. Essa é a verdade oculta que quase ninguém percebe quando olha para o exílio de São José. Aos olhos do mundo, ele fugia, mas aos olhos de Deus, ele era forjado. Enquanto atravessava o desconhecido, cada passo era guiado pela providência. Mesmo quando o silêncio gritava mais alto do que as certezas. José não era apenas o esposo da Virgem. Ele carregava nos braços o guardião do mistério, o próprio Redentor escondido sob a fragilidade de um menino. E proteger o Redentor exigia algo que poucos têm. Uma fé inabalável quando o caminho desaparece. Uma confiança cega quando os sinais somem. Uma obediência silenciosa quando o coração treme. No Egito, não havia templos familiares, nem amigos para apoiar, nem comunidade para sustentar. Era José, Maria, o menino e o mistério. E mesmo assim, ele permaneceu. Esse tempo fora de casa, longe da sua terra, das suas raízes, das suas certezas, não foi desperdício. Foi escola. São João Paulo II dizia que José não foi apenas guardião do Filho de Deus, mas exemplo perfeito de docilidade aos desígnios divinos. E onde Deus mais forja a docilidade? No exílio, nos desertos da alma, nos momentos em que nada faz sentido e a única escolha possível é continuar. Muitos olham para o Egito e veem uma fuga, mas a Igreja sempre contemplou ali uma revelação silenciosa. Deus escondido na terra dos pagãos. Como ensinar isso ao coração? Só quem já se sentiu estrangeiro na própria vida entende. Só quem já caminhou sem direção, quem já precisou recomeçar do nada, quem já enfrentou as batalhas espirituais sem armadura visível, sabe que é ali que se aprende a verdadeira fortaleza. Santo Tomás de Aquino, mestre da clareza e da profundidade, ensina que os grandes mistérios da providência divina se revelam justamente nos acontecimentos mais comuns, nos detalhes escondidos. José viveu isso. Ele foi o homem dos detalhes silenciosos, dos gestos escondidos, da fé sem aplausos. Enquanto todos olhavam para o poder de Roma, ou para as disputas de Herodes, José estava no Egito, sustentando, silenciosamente, aquele que sustentaria o mundo. E você? Quantas vezes já olhou para a sua vida e pensou: isso aqui só pode ser um castigo? O desemprego que parece interminável, a enfermidade que desestabiliza, a crise familiar que machuca, o vazio interior que insiste em permanecer. Mas e se tudo isso for, na verdade, o Egito onde Deus está te formando?
não para te destruir, mas para te preparar, não para te abandonar, mas para te fortalecer, assim como fez com José. No Egito, José aprendeu a ser pai, protetor e sustentáculo da Sagrada Família longe dos olhares do mundo. E ali, no silêncio, a providência ia tecendo o homem que sustentaria Jesus e Maria até o fim. Não é diferente contigo. O exílio da alma, esse lugar escondido onde as certezas se desfazem, é o cenário onde a fortaleza é moldada, onde a confiança ganha raízes, onde o coração se torna inabalável. Os santos sempre compreenderam que os desertos não são punições, mas campos de batalha espiritual. São José, esse guerreiro silencioso, é prova viva disso. Ele enfrentou as incertezas do exílio, não com palavras vazias, mas com a fidelidade concreta de quem permanece. E é por isso que hoje ele é chamado pela Igreja de terror dos demônios, porque no silêncio do Egito, na pobreza do anonimato, ele venceu. A palavra de Deus nos Salmos já anunciava: ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, nada temerei, porque estás comigo. José viveu esse salmo na carne. Ele atravessou o vale do exílio, sustentou a Sagrada Família com as próprias mãos e nunca permitiu que o medo o paralisasse. Ele sabia: quando Deus esconde, é para formar. Quando o céu silencia, é para ensinar. Quando tudo parece perdido, o guardião do mistério está aprendendo a confiar ainda mais. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse ponto, porque existe algo que poucos percebem. O Egito não apenas formou o homem, formou o guardião. José não voltou de lá o mesmo. Ele saiu do Egito ainda mais forte, ainda mais silencioso, ainda mais disposto a cumprir até o último dia o chamado de proteger o Redentor e a Mãe de Deus. E essa escola do escondimento, da renúncia, da paciência, foi o que fez dele o pai terreno mais forte que o céu já escolheu. É assim que se constrói a alma fiel. Não no palco, mas no bastidor. Não no conforto, mas no exílio. Não no reconhecimento, mas no silêncio. E se hoje você sente que a vida te levou para longe do que conhece, que está caminhando por um território estranho, sem sinal de retorno, talvez seja porque Deus está forjando em você algo maior, algo que só pode ser aprendido no exílio da alma. É por isso que o Egito parecia castigo, mas foi fornalha de fé. Ali, Deus preparava o homem que sustentaria Jesus e Maria até o fim. E é por isso que, diante do silêncio, do desconforto, do medo, a oração se torna o único escudo. A oração e o abandono. Então, antes de continuar, quero te convidar a escrever aqui nos comentários uma frase simples, mas cheia de sentido. Estou nessa caminhada também. Porque sim, estamos, cada um, no seu exílio, no seu deserto, na sua fornalha, mas sob o olhar atento do guardião do mistério. Agora eu quero ir direto ao ponto que fecha essa reflexão, com o peso espiritual que ela merece. Porque a oração e a ladainha de São José têm uma força que muitos ainda não imaginam. Se você ficou comigo até aqui, isso já diz muito. Significa que esse conteúdo fez sentido, que de alguma forma tocou o teu coração, ou pelo menos te fez olhar para o exílio da vida com outros olhos. E é justamente por isso que esse espaço existe. Aqui, cada vídeo é pensado para quem busca algo mais profundo, algo que alimente a fé e fortaleça o coração. Se percebe que isso tem valor, se acredita que essas reflexões podem continuar te ajudando, aproveita agora e se inscreve no canal. Assim, você não perde nada do que a gente partilha por aqui. E aos poucos, esse espaço se transforma numa verdadeira comunidade de quem carrega o desejo de crescer, mesmo em meio às lutas e incertezas. E se você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários: estou com você até o fim. Essa frase simples mostra que seguimos juntos. Que mesmo no silêncio e nas provações, há outros caminhando ao lado, sob o olhar protetor de São José. Ah, e se sentiu que essa conversa valeu a pena, deixa o like também. Não pelo vídeo em si, mas pela conexão que criamos aqui. É esse gesto que ajuda a mensagem chegar a outros corações que também precisam. E olha, tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto e aprofunda ainda mais o que falamos hoje. Clica e continua comigo por lá.